42 segundos. Foi o tempo que levou para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovar um projeto que impõe limites às decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. A votação foi mais um capítulo da tensão entre o Legislativo e o Judiciário. Parlamentares veem decisões recentes do STF, como sobre o marco temporal das terras indígenas, como intrusões dos ministros em pautas que deveriam ser do Congresso. Alguns já discutem até planos para tornar possível deputados e senadores reverterem decisões dos magistrados. Como esperado, houve reação no STF. O ministro Gilmar Mendes questionou os motivos do que chamou de pensamentos reformistas mirarem apenas o Supremo, especialmente depois de uma tentativa de golpe de Estado. E o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, afirmou que não existem poderes hegemônicos. E, pessoalmente, acho que o Supremo, que talvez seja uma das instituições que melhor serviu ao Brasil na preservação da democracia, não está em hora de ser mexido. O Ao Ponto de hoje analisa as ações dentro do Congresso contra o STF e as motivações que movem essas iniciativas, incluindo a disputa pelo comando do Senado. Nesse episódio, a gente conversa com a colunista do Globo, Vera Magalhães, que conta os bastidores dessa disputa e se o governo Lula já planeja alguma estratégia para lidar com uma crise em potencial. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 6 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Vera Magalhães, bem-vinda aqui ao Ponto. Essa reação do Congresso contra o Supremo começou lá com aquela aprovação de uma lei que restabeleceu o marco temporal nas demarcações das terras indígenas, logo depois da tese ter sido derrubada pelo Supremo, e aí foi um efeito cascata, né? A gente teve a aprovação na CCJ do Senado de um projeto que interfere no regimento interno da Corte, discussões que passam por criar mandatos para os ministros e até a possibilidade de que o Congresso revise, derrube decisões do Supremo. O que aconteceu? Qual foi o estopim dessa crise? Tem a ver com a pauta do Supremo nessa reta final e da presidência da Rosa Weber? Com certeza tem a ver com essa reta final do mandato da ministra Rosa, porque ela começou a pautar uma série de questões que estavam há muito tempo no Supremo e sobre as quais o tribunal não se manifestava, justamente por entender que se tratava de uma zona cinzenta de atuação entre Congresso e o Supremo. E aí que ela entrou numa espécie de rota de colisão com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso foi o ponto de virada do comportamento do Pacheco, porque ele preside o Senado desde os 2 últimos anos do mandato de Jair Bolsonaro, ele sucedeu o Davi Alcolumbre, são muito próximos, combinaram que ele o sucederia e depois praticamente devolveria a presidência do Senado ao Alcolumbre. E ele segurou, matou no peito muitas pautas que o bolsonarismo queria levar adiante para tutelar o Supremo. Então ele foi um aliado do Supremo na presidência do Senado. Até dizem muitos aí que com a intenção de ir para o Supremo em algum momento. Ele tinha ali um sonho que ele acalentava de ser nomeado por próprio Supremo e não aconteceu isso. E aí, diante do avanço dessas pautas, que são pautas consideradas progressistas e que não tem maioria nem internamente na casa e nem, segundo o Rodrigo Pacheco avalia, na sociedade, ele passou a mudar o seu comportamento e a querer demonstrar pelo menos uma certa independência em relação ao judiciário. E foi aí que essas pautas ganharam tração no Senado. Além dessas que você tão bem listou, vamos lembrar que ele, Rodrigo Pacheco, assumiu a autoria de uma proposta de emenda à Constituição para tornar crime o porte e a posse de qualquer droga em qualquer quantidade. Isso também em resposta ao fato de que o Supremo começou a votar a descriminalização do porte e do uso. São muitas as agendas que estão opondo o Legislativo ao Judiciário. Existe uma avaliação interna no Congresso de que, de fato, o Judiciário está legislando em alguns casos e, sim, o fato da Rosa ter mexido as gavetas e procurado votar questões que nunca saíam do armário ali, tem um papel para explicar o que está acontecendo agora.
matéria, a gente tem que falar de outro personagem. Você até citou na sua resposta, que é o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, que ele conseguiu uma façanha que merece até um destaque, né? Ele aprovou em 42 segundos um projeto na comissão para limitar as decisões monocráticas e os pedidos de vista dos ministros. Qual é o interesse que ele tem em esticar tanto a corda com o Supremo? O Felipe, ele está em campanha já para a sucessão do Rodrigo Pacheco, que acontece só lá em janeiro de 2025, início de fevereiro. Por quê? Porque ele achava que seria meio candidato único à sucessão do Pacheco, mas começou a ver que dentro da base do Lula, muitos candidatos começaram a surgir, a ser fomentados, e ele viu que pode não ser tão simples assim voltar ao comando do Senado. E aí, ele começou a fazer uma série de movimentos. Primeiro, tentou especular que poderia se filiar ao MDB, porque ali seria mais fácil dele se eleger. Deu com a cara na porta, porque a dupla Renan Calheiros e Eduardo Braga, ambos senadores do MDB, têm o sonho de presidir o Senado. Aí ele especulou a possibilidade de se filiar ao PSD, que é do próprio Rodrigo Pacheco, presidido pelo Gilberto Kassab, mas encontrou lá uma pré-candidatura já meio sendo formada, que é a do senador Otto Alencar. Então, ele começou a achar que o melhor caminho para ele garantir a eleição dele ao Senado seria se aliar aos bolsonaristas, porque aí você pega um pedaço do centrão que ele tem e você consegue se eleger. E aí, para você se aproximar do bolsonarismo, forçosamente tem uma agenda que você tem que abraçar, uma agenda de costumes, e passa por denunciar um certo protagonismo excessivo do Supremo Tribunal Federal. E aí ele pode usar a arma que ele tem e que ele joga com o Pacheco, que é a CCJ do Senado. Daí porque essa facilidade em votar uma PEC, que é uma PEC que usurpa atribuições internas do judiciário, portanto inconstitucional. Ele conseguiu aprovar a toque de caixa, porque queria mostrar o que está acontecendo, mostrar força, e isso foi um jogo previamente combinado com o restante do colegiado. Então, Davi Alcolumbre é um personagem chave nessa treta que está acontecendo, mas o que explica isso é o fato de que ele já está em campanha para presidir o Senado no lugar do Rodrigo Pacheco. Agora, Vera, a política brasileira de fato não é para principiantes, né? Porque o Alcolumbre tem nada menos do que 3 ministros indicados no governo Lula. Os ministros do União Brasil foram indicações quase da cota pessoal do Alcolumbre, inclusive o Juscelino Filho, que é um ministro super enrolado, que já foi alvo de várias denúncias e vai se mantendo no governo. Aí esse mesmo personagem, que tem 3 indicados no ministério do Lula, se alia ao bolsonarismo para ser presidente do Senado, olha, que enredo, viu? Mesmo assim, nada indica que ele vai perder esses ministros. Ele já teve 3, né? Agora, digamos que ele tem 2 e a simpatia do terceiro, porque o Celso Sabino substituiu a deputada Daniel, e ele é mais lira do que Alcolumbre, mas ainda assim, os outros 2 são 100% pedigree da Alcolumbre, principalmente o seu conterrâneo lá do Amapá, Valdez Góes, que teve a particularidade de ser nomeado na cota do União Brasil sendo filiado a um outro partido, ao PDT. Isso aí também maravilhoso. É isso, ele teve todo esse poder, mas nunca chegou a entregar votos o suficiente para o Lula. E a relação foi esfriando. O Lula tem uma certa desconfiança em relação a esse personagem. E o Rodrigo Pacheco, que começou o mandato do Lula muito próximo do presidente, inclusive dando ali, facilitando a pauta econômica e facilitando também as agendas do pós-8 de janeiro, começa a sentir que não tem assim tanta afinidade com o Lula e que ele vai precisar programar o futuro político dele. E esse futuro está se estreitando um pouco, Carol. Por quê? Porque ele queria ir para o Supremo Tribunal Federal, isso não aconteceu em nenhuma das vagas, não aconteceu antes e não acontecerá agora. E aí ele tem que ou renovar o seu mandato ao Senado ou escolher o que ele vai disputar. Me dizem que ele não tem vontade de disputar um novo mandato para o Senado. E aí restaria o governo do estado de Minas Gerais. E
E lá é um Estado governado pela direita. Então, daí também porque ele estaria se aproximando dessas pautas mais conservadoras. Então, é uma dupla que é aliada do governo em alguma medida, mas que está jogando com uma agenda própria e que é uma agenda que já tem uma conotação eleitoral para um e para outro. E aí você acaba esvaziando qualquer mérito que essas questões têm. Algumas dessas questões têm mérito, sim. Agora, feita de uma maneira correta, de uma maneira pensada e não com espírito vingativo, né, que é isso que aconteceu. Acho que várias discussões aí tem que ir. E pensando aqui que, na verdade, a gente vive espasmos de disfunção institucional desde a redemocratização. Né? Desde a redemocratização, tem momentos em que um poder mete a mão no outro. O governo Fernando Henrique era muito acusado de governar por medida provisória, aí esses recordes foram sendo batidos, etc. Aí vem o Supremo, acaba agindo no lugar da Câmara e do Senado por conta da inoperância deliberada de alguma dessas casas. Então, eu acho que esse jogo esse acotovelamento vai perdurar durante um tempo, até que se resolva isso de uma maneira mais republicana, porque as causas desse conflito não são republicanas. Agora, Vera, a gente falou da CCJ, dessa aprovação relâmpago, mas e no plenário? O cenário promete ser o mesmo ou a gente pode esperar alguma mudança ali quando as pautas forem levadas aos senadores de fato? Esticar a corda a ponto de gerar uma crise institucional não parece ser algo que interessa a ninguém. O Rodrigo Pacheco, apesar dessa mudança aí de estilo, sempre gostou de ser visto como um jurista, constitucionalista. Não parece ser algo que ele consiga sustentar por muito tempo, essa versão radical e aprovando coisas contra o judiciário. Não é a cara dele, não é o discurso que ele entoou ao longo de... Então, eu acho que é algo que ele vê um momento, tenta mandar um recado, esperando algum sinal do lado de lá. O Barroso, antes mesmo de assumir, já deu um certo sinal de que pretendia colocar um pouco a bola no chão, quando ele pediu para a ministra Rosa Weber para que a questão do aborto não fosse tratada como estava sendo no plenário virtual e passasse a ser tratada no plenário real, né, no plenário mesmo, mas essa questão não vai ser discutida agora. A posse dele, ele fez um discurso meio politicão ali, dizendo que o Supremo tem que ter uma agenda social, etc. Então ele já é visto como um ministro mais ativista, um ministro que tem uma certa pauta, uma certa agenda. Então, para a presidência agora, que tem tantas bolas divididas, assustou um pouco a Câmara e o Senado. A gente está falando bastante de Senado, mas essa é uma das medidas que a Carol mencionou, ela está em tramitação na Câmara, e o Arthur Lira também tem falado sobre isso. Então é uma indisposição que reina nas duas casas do Congresso, mas a gente não sabe até que ponto eles vão levar isso, se vai ficar só nesse terreno de mandar recados por meio de proposições legislativas, ou se isso vai escalar ao ponto, por exemplo, se votar uma dessas PECs e o Supremo dizer que isso é inconstitucional, e aí sim a gente vai ter um impasse entre poderes. Do que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Vera, e a reação no Supremo? O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, deu aquela declaração de que compreende, mas que não concorda com o movimento do Senado e que essas questões de pedido de vista e decisões burocráticas já foram tratadas pela própria Corte, né, numa mudança ali do regimento interno. Qual a temperatura no Supremo entre os ministros, essa movimentação do Congresso? Eles, num primeiro momento, ficaram muito atônitos, sim. Entendeu que principalmente tinha levado o Rodrigo Pacheco a mudar tanto de posição. Diante dessa explicação que começou a ser dada por aliados dele, de que ele tinha ficado incomodado com o fato da ministra Rosa ter pautado esses assuntos e, portanto, deixado a ele próprio muito exposto, começaram a fazer embaixadas dos ministros no sentido de que, olha, não é bem assim, a gente não vai avançar com todas essas pautas, mas vai depender ainda de uma atuação desses bombeiros, Carol. Então, eles vão ter que se entender entre eles.
vai ter que ser o Barroso, que é o presidente, e principalmente aqueles ministros que normalmente já fazem esse trabalho de uma espécie de uma costura institucional. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, a gente sabe quem eles são, Dias Toffoli, são os ministros que já têm esse traquejo de fazer algum tipo de mediação política. Então eles vão acabar tendo de conversar com o Lira, com o Pacheco, com emissários de ambos, e chegar a um bom termo, a um consenso que permita que se supere isso, porque é muito ruim com o país tendo questões econômicas graves a tratar, que dizem respeito à desigualdade social, questões no campo da educação, o orçamento do ano que vem para discutir, um marco fiscal que ainda está para mostrar se vai ser eficaz ou não, para que o Brasil supere os seus problemas nessa área. Tem uma reforma tributária sendo discutida no próprio Senado que fica preso aí a essas questiúnculas de não, a bola é minha, não, a bola é minha, como se os poderes da República fossem crianças mimadas. Então, eu acho que vai depender muito dessa atuação desses ministros que têm trânsito e que eles já estão em campo tentando fazer com que as coisas arrefeçam um pouquinho. Agora, Vera, e o governo nessa briga toda? Qual que está sendo a estratégia do Planalto? Tem algum temor de que a coisa escale mesmo, que o Congresso acabe tentando também tirar poder do Executivo na nomeação de ministros? Tem um pouco disso, mas tem principalmente uma orientação do Lula para os seus ministros de que, olha, essa briga não é nossa. A gente já tem as nossas já são suficientemente complexas. As nossas já incluem desagradar um e outro poder em algum momento, então essa briga não é nossa. Ele não quer ver ministro dele dando declaração sobre isso, a favor de um poder ou de outro, não quer saber disso. Por exemplo, ele já está com um problema formado, que é ter de indicar um ministro para o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele não indicou uma mulher negra, isso já desagradou muita gente, não indicará. E uma das possibilidades dele é indicar o ministro dele da Justiça, Flávio Dino, que tem um monte de aresta. Tem um monte de aresta, principalmente no Congresso Nacional. E já recebeu um aviso, por exemplo, de que esse mesmo Davi Alcolumbre, protagonista nessa crise, pode criar embaraços a ministro do Supremo. Então, isso tudo é um campo meio minado num momento como esse. O Lula também tem na mesa dele esse projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ele vai vetar? Ele vai vetar. A intenção dele é vetar, toda a orientação da AGU, dos ministérios é ele vetar, mas ele quer vetar no tempo dele, vetar mais lá na frente, quando essa briga, se possível, já tiver se dissipado do horizonte. Ele não quer ser um fator, aparecer que está tomando lado, tomando partido de um ou de outro poder, até porque ele pretende nessa seara ser muito diferente do Bolsonaro e mostrar que o que ele preza e o que ele pratica é a harmonia entre os poderes. Ele, inclusive, vendeu isso até no discurso da ONU. Então, a ideia dele é não ser uma parte a mais na confusão e não deixar que esse climão contamine as decisões que ele tem que tomar e a agenda econômica do governo. Então, é um papel bastante difícil do Executivo nesse momento. E não é de hoje que tem projetos no Congresso sobre esse tema, sobre reforma do Judiciário, da própria Suprema Corte, um debate que sempre existiu. Não está na agenda prioritária do governo. Vera, para a gente fechar, claro que tudo vai depender da ação dos bombeiros, como você disse, né? Mas você acredita na possibilidade de isso chegar ao ponto de uma crise institucional? Porque, no limite, o Congresso pode aprovar uma PEC que permita ao Legislativo derrubar decisões do Supremo transitadas em julgado que, entre aspas, extrapolem os limites constitucionais, sendo que o Supremo é a corte responsável por determinar o que é constitucional ou não. Quer dizer, é o caos instalado, né? Nesse ponto aí a gente vai poder cravar que está vivendo uma crise institucional entre os poderes no Brasil, Carol, porque uma emenda desse sentido foi aprovada na Constituição do governo Vargas na sua fase ditatorial. Então, você trazer de volta
tentar ao menos trazer de volta um dispositivo flagrantemente inconstitucional, com o objetivo de tutelar um dos poderes, aí você caminha realmente para um rompimento, e o que o Supremo Tribunal Federal terá de fazer nesse caso é dizer que se está ferindo uma cláusula pétrea da Constituição, que é justamente a da independência entre os poderes. A Constituição deixa muito claro quem é que fala por último no ordenamento jurídico brasileiro, e é o Judiciário. Por isso mesmo ele é o poder sem voto, para que ele possa, numa situação de impasse institucional, dizer o que está dentro da Constituição e o que não está. Então eu não acredito que se vá chegar a isso. Eu acho que a gente está vivendo ensaios de guerra, mas que ninguém tem interesse em realmente provocar uma guerra nesse sentido. Vai ficar de olho aqui nesse embate, e hoje a gente agradece muito sua participação aqui, Vera Magalhães. Volte sempre ao ponto com essas informações, bastidores e análises. Obrigada, Vera, até a próxima. É um prazer sempre falar com vocês, obrigada pelo convite e até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Neste episódio, nós utilizamos material da TV Justiça. A edição foi de João Guilherme Lacerda, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.